Bom, meu nome é Luciana Klug, eu tenho 47 anos, eu já entrei na menopausa, eu entrei na menopausa talvez um pouquinho precoce em razão de uma cirurgia, porque eu tive um tumor de intestino, e aí eu fiz uma cirurgia, primeiro tiraram o ovário direito, e depois, numa segunda cirurgia, foi retirado o ovário esquerdo. Então, eu entrei automaticamente na menopausa. Na primeira semana, segunda semana, foi muito bem, porque eu não me sentia absolutamente nada, até porque eu já vinha de um processo bem pior, que era a quimioterapia, um tumor, enfim. Aos poucos, eu comecei a sentir uns calorões. E eu pensei que eu estava infartando a primeira vez que eu tive. Isso é o tal do fogacho. Fisicamente, eu já estava sentindo também algumas coisas. Após a recuperação da quimioterapia e tal, eu descobri que eu tinha uma hérnia na lombar. E eu estava percebendo que as minhas roupas já não estavam assim, ó, né? A cintura já não servia mais tão bem, o quadril já estava um pouquinho mais apertada, aí várias roupas já não me serviam mais. E aí eu fui percebendo que aos poucos o meu peso estava aumentando. 15 dias aumentou 1 quilo, em um mês aumentou 1,5 qug. Antes de entrar para o programa da 50R, eu vinha num processo de recuperação física em razão da quimioterapia. Não estava com saco de ir para academia, então eu estava nesse processo, assim, eu tinha disposição física, meio a forceps, assim, né? Porque eu tinha um estímulo de perder peso e estava querendo alguma coisa que me desse um up. Eu fui aluna da Mônica Tagliari aqui em Porto Alegre, quando ela morou aqui, e eu sempre acompanhei ela. Então eu seguia ela no Facebook, seguia ela no Instagram, e eu pensava muito nela. Aí eu comecei a ver os vídeos de alongamento do IGTV. Quando ela, né, abriu o projeto 50R, mas no mesmo dia eu já me inscrevi e aí comecei a fazer as aulas. Resolvi entrar para o programa porque eu confio muito na Mônica. Eu acho que ela é uma excelente profissional, tem um astral maravilhoso, então eu sabia que seria uma coisa muito boa. E era exatamente para a fase que eu estava passando, porque, né, é um projeto voltado para mulheres de 45 mais. Então eu me identifiquei muito. A Mônica é assim, ó, ela tem um dom de comunicação muito especial. Tu tem a impressão que ela está contigo fazendo a aula, que ela está na tua frente dando a aula, porque ela conhece o corpo feminino, porque ela sabe a estrutura do corpo da mulher e ela te dá várias alternativas. Então, não consegue abaixar tanto, não consegue flexionar tanto. Então, tu tem vários estágios que tu pode fazer. E isso torna o programa muito acessível. Particularmente, as aulas, elas me trazem um bem-estar emocional, assim. Porque tem dias que a gente está mais para baixo, tá com preguiça um pouquinho, assim, não sei se eu vou fazer aula. Aí tu faz a aula, o dia muda. Para mim foi ótimo, né? Porque eu comecei a fazer uma atividade física com orientação. Então, a aula 1 te prepara para a aula 2, te prepara para a aula 3 e assim vai. Tu tem uma preparação para que tu tenha uma continuidade, um cuidado para te não te lesionar. Eu perdi 5 centímetros de cintura. Eu reduzi também um pouco no quadril. Várias roupas que não me serviam antes, hoje me servem, que é uma felicidade. As mudanças no corpo são visíveis. Eu acho que em razão da menopausa, eu percebo que eu tenho uma dificuldade de aumentar a massa magra, principalmente no abdômen, né, que às vezes é mais difícil, mas eu já consigo perceber. Eu tenho mais disposição. Eu acho que é fantástico, assim, porque tem pequenas vitórias, assim, sabe, que elas vão acontecendo e que te dão um prazer imenso. Tem a meta da vida, né? Que é a beijar o joelho. Faltava isso aqui para beijar o joelho. Fui. Consegui encostar a barriga na coxa. Aí consegui beijar o joelho. Assim, a minha flexibilidade
aumentou absurdamente. Com a quimioterapia, eu fiquei com um efeito colateral, que é uma neuropatia periférica, que eu não tenho total sensibilidade dos pés. Algumas atividades para mim que antes eram bem mais difíceis relacionadas a equilíbrio, até mesmo a colocar um sapato de salto alto, isso melhorou absurdamente. Poder usar essa funcionalidade, sabe? Te abaixar para fechar o tênis ali sem estar com dor na lombar. Isso é uma coisa talvez mais importante do que a questão estética. Ter um corpo saudável e funcional. E isso foi uma coisa que eu percebi muito no projeto das Cinquentérrimas. Tempos uma das integrantes do projeto colocou que estava chateada, que não estava conseguindo treinar, que tinha problema na família de doença e tal. Aí todo mundo disse, vai lá, vamos tentar montar um horário. A Mônica prontamente deu umas dicas. Ela fez uma live falando sobre essas questões. Então, assim, eu acho que o grupo, ele serve assim, para a gente trocar algumas receitinhas também e para um incentivo, porque nem sempre a gente acorda com vontade, assim, tô super disposta a treinar, nem sempre a gente consegue se colocar em primeiro lugar. Esse grupo é bacana porque a gente se incentiva, porque às vezes a gente acha que tem algum problema, né? E aí alguém comenta alguma coisa e diz assim, não, pô, eu não posso reclamar, porque o problema dela é muito maior que o meu. Quer dizer, eu não tenho desculpa para não fazer. Então, eu acho super bacana esse grupo. Eu indico o programa, o projeto das 50 para várias pessoas. Tenho amigas que estão na fila de espera agora para abrir o novo. Eu acho que ele é muito bem pensado e ele é inteligente. Muitas vezes tem alguns programas que a gente vê assim que te dá a ideia de que tu tem que ter aquele corpo, aquele perfil para poder fazer. Com a Mônica, embora ela seja linda, ela tem uma sensibilidade de dosar. Ela tem uma frase que ela fala nas aulas dela, assim, tudo dá, sempre tem uma opção. O projeto, ele é muito adaptável. É uma aula leve que te leve mentalmente, traz um frescor, assim, uma alegria e te traz um bem-estar muito grande. Tu não vai sair da aula acabada, que eu não consigo me mexer. Não, sabe? Tu trabalha o teu corpo, a aula não é longa, tem um apoio muito grande da Mônica, então se tu estiver fazendo um exercício errado, se tu perguntar para ela vai te responder. Eu acho que foi assim, para mim foi uma das coisas muito boas que aconteceu na pandemia, foi poder reencontrar a Mônica e ser aluna dela novamente.